Item Isso. 1. Possuem os Estados-membros competência para criar contribuição compulsória destinada ao custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos e odontológicos prestados aos seus servidores. Então, a questão trata de contribuições e especificamente do exercício da competência tributária institutiva em matéria de contribuições, em relação aos estados, né? É uma questão que trata de contribuições, da competência institutiva dessas contribuições pelo Estado-membro ou pelos Estados-membros. E aí a gente quer saber se esse item é verdadeiro ou falso. Veja só, essa questão ela trata de contribuições, né, conforme eu falei. Só fazendo uma breve revisão, antes da gente entrar exatamente no cerne da questão, a gente tem que lembrar que a Constituição ela adotou uma classificação pentapartida dos tributos, né? A gente sabe que os tributos, de acordo com a Constituição, são divididos em 5 espécies: os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Existe uma discussão na doutrina a respeito das contribuições para o custeio do serviço de iluminação pública. Se essa espécie tributária, se esse tipo de contribuição seria uma nova espécie tributária, e, portanto, nós teríamos 6 espécies tributárias, ou se ela poderia ser categorizada dentro das contribuições especiais, ok? Não existe ainda um posicionamento pacífico sobre isso, mas o que importa é que elas constituem uma espécie tributária, as contribuições para o custeio do serviço de iluminação pública. Em matéria de contribuições especiais, a competência, em regra, é da União. Então, quando eu falo lá das contribuições sociais, das contribuições de intervenção no domínio econômico e das contribuições corporativas, eu falo de uma espécie tributária cuja competência institutiva é atribuída predominantemente à União, ok? No entanto, a Constituição, no artigo 149, parágrafo 1º, previu que os estados, o DF e os municípios também exerçam essa competência, mas numa matéria específica, ok? Então, os estados, o DF e os municípios, eles também têm competência institutiva em matéria de contribuições, no entanto, para uma finalidade específica, que é o custeio da previdência própria dos seus servidores. Então, se eu tenho, por exemplo, um Estado-membro que tem o seu regime próprio de previdência, lá do artigo 40 da Constituição, ele pode instituir, ele deve instituir a contribuição para o custeio do regime próprio de previdência dele, ok? Dos seus servidores. O município que tem o seu regime próprio de previdência, ele deve exercer, portanto, a competência institutiva em matéria de contribuição para o custeio da sua previdência própria, ok? No entanto, essa questão ela poderia ela poderia nos induzir ao erro no sentido de que ela seria verdadeira, né? Porque ela fala de contribuições, fala de Estados-membros, mas se vocês observarem, a questão ela não trata de uma contribuição para o custeio do regime próprio de previdência dos seus servidores, né? A questão não trata dessa espécie de contribuição. Os serviços descritos na assertiva são serviços de saúde, né? Não são contribuições que foram criadas para o custeio do regime próprio de previdência dos estados, do Estado-membro, perdão. Por isso, o Supremo decidiu que essa lei que cria uma contribuição para o custeio desses serviços descritos no item, ela é inconstitucional. Em matéria de contribuições especiais, a competência dos Estados-membros se restringe à instituição das contribuições para o custeio do regime próprio dos seus servidores. Portanto, não sendo a hipótese, esse item é falso, né? Esse item é falso. Essa decisão, ela já foi tomada em algumas ocasiões, mas a gente pode citar aqui como exemplo o RE, já estou falando igual a paulista, né? RE, agora que eu me toquei disso agora. RE 632421, ok? Depois eu vou disponibilizar para vocês na timeline. Tá ok? Então, resposta, falso. O Estado-membro não tem essa competência institutiva. Só uma observação que eu acabei esquecendo de falar, essa mesma decisão do Supremo, ela entendeu que, se por acaso essa contribuição ela não for obrigatória, ela for facultativa, o Estado-membro pode instituir. Por quê? Porque na medida em que ela não é obrigatória, ela sendo facultativa, ela não é tributo, né? Então a gente não estaria tratando de uma espécie tributária. Então, repetindo, o Supremo entendeu que, se a contribuição for obrigatória, essa contribuição é inconstitucional. Se ela for de adesão facultativa pelos servidores, ela é
não é tributo e, portanto, é constitucional. Então, a gente tem que separar isso aí, ok? Por quê? Porque a definição de tributo, na definição de tributo do artigo 3º do CTN, nós temos o elemento da compulsoriedade, né? Tributo é prestação pecuniária compulsória. Então, se você institui essa contribuição e a adesão é facultativa, você não está tratando de tributo e, portanto, o Estado membro poderia instituir. Beleza?